Olá amigos, tudo bem? Você sabia que as maiores revoluções espirituais da história aconteceram sob a liderança de jovens? Por exemplo, os discípulos, quando foram chamados por Jesus, eram bastante jovens. Quando você chega ali na Reforma Protestante, Lutero era um jovem, tinha menos de 30 anos, quando começou a influenciar o mundo com as suas ideias. Os reavivamentos espirituais do século XVIII aconteceram liderados por jovens. Enfim, as grandes reformas espirituais da história foram lideradas pelas novas gerações. Por que eu estou te falando isso? Porque, infelizmente, nós temos negligenciado muito o cuidado com as novas gerações. E a Bíblia tem uma preocupação muito grande com o ensino para as crianças, para os adolescentes e jovens. Eu quero ler um texto bíblico para você, para a gente pensar um pouco sobre isso. Está no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 6. Diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Vejam a orientação de Moisés para o povo. Eles deveriam ensinar as novas gerações, não só falando, porque o processo de discipulado, o processo de ensino, não acontece quando você fala coisas para os jovens e para as crianças. O processo de discipulado acontece quando você vive essas coisas com os jovens e com as crianças. Você quer ensinar as novas gerações a serem missionárias, a amarem a Deus, a participarem dos cultos? Então viva isso com elas. Viva isso em todos os momentos, como o próprio texto diz, andando, assentado, na hora de dormir, na hora de levantar. Queridos, a gente precisa cuidar das novas gerações. Abra as portas da sua igreja para as novas gerações. Cuide das crianças. Ensine as crianças a serem fiéis nos dízimos, nas ofertas, nos outros aspectos da vida. Dê oportunidade aos jovens para trabalharem na igreja e também dê oportunidade aos jovens para liderarem a sua igreja. Assim, a gente vai estar cuidando das novas gerações e preparando o futuro da igreja já com o trabalho dos jovens no presente. Eu quero deixar uma pergunta para vocês discutirem. Quais são os riscos imediatos e a longo prazo de não investirmos nas novas gerações?